Que a paz de Jesus, o nosso Senhor, e o amor de Maria, nossa mãe, sejam com você e com toda a sua família. Bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o ex-pastor Jean-Pierre e eu peço a você que faça a sua inscrição aqui no nosso canal e também compartilhe esse vídeo com os seus amigos. No vídeo de hoje eu gostaria de falar com vocês sobre a doutrina do purgatório. Sempre que falamos sobre o purgatório, a gente escuta as mesmas e velhas objeções dos protestantes, citando versículos bíblicos que não contradizem a doutrina do purgatório, como Mateus capítulo 7, versículo 13, dizendo que só existem dois caminhos, o céu ou o inferno, coisas desse tipo. Como eles não conhecem nada do catecismo da Igreja Católica, eles tiram as suas próprias conclusões e saem alardeando como se tivessem derrotando centenas de anos de ensinamento da Igreja com 5 minutos de duvidosa reflexão. Os mais desonestos são aqueles que dizem que o purgatório é uma segunda chance e demonstram seu total desconhecimento do mínimo necessário para fazer qualquer análise séria, dizendo que as pessoas vivem uma vida devassa, pecando, blasfemando, cometendo todo tipo de iniquidades, e depois de morto basta fazer uma rezinha ou mandar rezar uma missa e a pessoa está salva. Deixa eu te mostrar o que é, isso sim, um verdadeiro absurdo, uma verdadeira anomalia. A verdadeira aberração ensinada pelos protestantes. Mas eles gostam de fugir quando o assunto é desconfortável para o lado deles. São hipócritas, são fingidos e são vitimistas. Ao menor sinal de crítica, eles se sentem sempre ofendidos. Então eu faço um apelo aos amigos protestantes que estão assistindo esse vídeo. Se você não estiver gostando, que tal ir para um canal protestante? Lá você vai ouvir só o que você gosta. Para que ficar se torturando aqui no meu canal ouvindo a verdade? Vocês são mesmo uma palhaçada. Mas, segundo a lógica protestante, segundo o raciocínio protestante, se uma pessoa aceitar Jesus, ela estaria imediatamente salva. É uma coisa instantânea. Quem não aceita Jesus, no caso nós católicos, estamos perdidos. Entenda-se aqui, aceitar Jesus significa fazer parte de uma igreja protestante. Porque não tem, para eles, não tem como você aceitar Jesus e continuar sendo católico. Assim sendo, acompanhe essa lógica. Em 22 de dezembro de 1992, a atriz Daniela Pérez foi assassinada pelo também ator Guilherme de Pádua, que contracenava com ela num par romântico na novela Corpo e Alma. Ela foi assassinada com 20 golpes de tesoura no pescoço e no peito, no meio de um ritual satânico. Dizia-se, inclusive, que a ex-esposa do Guilherme de Pádua acompanhava todas as suas apresentações, levando com ela uma imagem estranha de um ser estranho, e que as pessoas começaram a ficar assustadas com aquilo dias antes do assassinato da atriz Daniela Pérez. Quando o corpo foi encontrado, o Guilherme foi até a delegacia abraçar o marido da atriz, o Raul Gazola, lhe desejando condolências, os seus sentimentos. Também foi consolar a mãe dela, a escritora Glória Pérez, se colocando à disposição para ajudar no que fosse preciso nas investigações para encontrar aquele assassino cruel.
Mas poucas horas depois, de acordo com algumas evidências, e cerca de 10 horas, meus amigos, 10 horas de interrogatório, ele acabou confessando o assassinato. Ficou preso por um tempo. Quando saiu da cadeia, o assassino Guilherme de Pádua se tornou pastor da Igreja Batista da Lagoinha. Olha que legal. Segundo a lógica protestante, a moça assassinada, ou seja, a vítima do assassino, foi para o inferno, pois ela não tinha aceitado Jesus. E o assassino foi para o céu, porque ele aceitou Jesus e virou pastor. Para eles, então, Jesus mentiu. Quando Jesus disse em Mateus capítulo 5, versículo 6, bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Meus amigos, isso sim é uma coisa monstruosamente absurda. Mas vamos para o nosso assunto de hoje. A palavra purgatório não aparece na Bíblia, assim como também a palavra trindade também não aparece. Mas nós sabemos que Deus é trino, Pai e Filho e Espírito Santo. São 3 pessoas distintas, pessoas divinas, mas um único Deus. Esses termos foram definidos pela Igreja. A mesma Igreja que a própria Bíblia Sagrada declara ser a coluna e o sustentáculo da verdade, conforme nós podemos encontrar em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. E a mesma Igreja que definiu o cânone da própria Bíblia, isto é, a lista de livros que estariam na Bíblia por serem verdadeiramente inspirarem para começar a nossa conversa. Então, sempre que você, amiguinho protestante, usar uma citação bíblica do Novo Testamento, nunca esqueça que essa Bíblia chegou até você através das mãos da Igreja Católica, que foi a fiel depositária desses livros por cerca de 1500 anos. Então, quando você lê a Bíblia, você evoca a autoridade da Igreja. Aqui é importante abrir um parênteses para lembrar que nós, cristãos católicos, reconhecemos a realidade do purgatório desde o 1º século da era cristã. Isto é, antes mesmo de a maioria dos livros do Novo Testamento da Bíblia serem escritos. Mas a verdade é que mesmo que a palavra em si não se encontre, a realidade do purgatório, esse lugar ou estado de purificação das almas, é facilmente encontrado nas Escrituras, como nós veremos a partir de agora. Gregório Magno, Papa e doutor da Igreja, no ano de 593 d.C., já explicava o purgatório conforme a Bíblia nas palavras de Cristo. Aquele que é a verdade, Jesus, afirma que existe antes do juízo final um fogo purificador, pois ele disse: se alguém blasfemar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado nem neste século, nem no século futuro, conforme nós podemos ver no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 32. Vemos então que certas faltas podem ser perdoadas neste mundo, ou seja, neste século, e outras num mundo ou século futuro. O pecado contra o Espírito não será perdoado nem neste mundo, nem no mundo futuro. Mostra o Senhor Jesus, então, que há pecados que serão perdoados após a morte. No entanto, meus queridos irmãos, a Igreja não ensina uma purificação sem Cristo ou uma purificação que não passe pelo Calvário. Em 1 Coríntios, São Paulo apóstolo também ensina a realidade do purgatório.
falando através de metáforas, dos que constroem as suas casas sobre o fundamento que é Jesus Cristo. Alguns utilizam material resistente ao fogo, outros utilizam materiais que não resistem ao fogo. Paulo apresenta o juízo de Deus justamente como fogo a provar as obras de cada um. Se a obra resistir, seu autor receberá uma recompensa. Se não resistir, o seu autor sofrerá uma pena. Mas essa pena não é a condenação eterna, pois o texto diz que aquele cuja obra for perdida ainda se salvará. Preste atenção. Este perderá a recompensa, ele mesmo, no entanto, será salvo, mas como que através do fogo, conforme podemos ver em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 15. Ainda no Evangelho de Marcos, no capítulo 3, no versículo 29, Jesus dá uma imagem nítida do purgatório, dizendo: o servo que, apesar de conhecer a vontade do seu senhor, lhe desobedeceu, será açoitado com numerosos golpes. Mas aquele que, ignorando a vontade do seu senhor, fizer coisas repreensíveis, será açoitado com poucos golpes. Nós também podemos encontrar lá no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos 45 e 48. Aí está o que a igreja chama de purgatório. Jesus mesmo ensina que após a morte há um estado em que os que foram pouco fiéis serão purificados por algum tempo de acordo com as suas culpas e não eternamente. Será maior ou menor o seu castigo, vamos usar essa expressão, conforme cada caso. Outra passagem bíblica que nós podemos usar e que confirma o purgatório é Lucas capítulo 12, versículos 58 e 59, quando Jesus diz: faze o possível para entrar de acordo com o teu adversário no caminho até o magistrado, para que ele não te arraste ao juiz, e o juiz te entregue ao executor, e o executor te ponha na prisão. Digo-te, não sairás dali até pagares o último centavo. Cristo não diz nunca mais sairás dali, mas ele ensina claramente: ao fim desta vida seremos entregues ao juiz, que poderá nos mandar a uma prisão de onde não sairemos até saldarmos as nossas dívidas, mas da qual um dia sairemos. A condenação não é eterna em alguns casos, diferentes dos casos que vão ao inferno, ou daqueles que vão para o inferno. A mesma afirmação nós podemos encontrar no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 22 até o 26. Também podemos ver na primeira carta de São Pedro, capítulo 3, versículos 18 e 19, e depois também no capítulo 4, versículo 6. Nós encontramos uma outra afirmação que nos leva inequivocadamente à conclusão da existência do purgatório. Cristo padeceu a morte em carne, mas foi vivificado quanto ao espírito. Neste mesmo espírito, ele foi pregar aos espíritos detidos na prisão, aqueles que outrora, nos dias de Noé, tinham sido rebeldes. Obviamente, o Cristo não teria por que pregar aquelas almas se elas não tivessem a possibilidade de salvação. Vemos que os antigos estavam numa prisão temporária. Ainda que esse caso seja diferente e não se refira propriamente ao purgatório, aí está novamente o mesmo conceito de purgatório na Bíblia, um estado onde as almas aguardam pela salvação definitiva. Não é o céu, de alegria eterna na presença de Deus, mas também não é um lugar de tormento eterno e irremediável. É um lugar ou um estado onde a alma, onde os espíritos permanecem em espera e em purificação. Um lugar ensinado claramente na Bíblia Sagrada, inclusive pelo próprio Senhor Jesus Cristo.
Então, meu irmão católico, sempre que um protestante exigir de você onde está escrito, já que é uma frase que eles adoram usar, você está preparado para responder. Aqueles cujo cérebro não foi completamente comprometido e ainda existe alguma atividadezinha elétrica, eles irão refletir. Já outros, mesmo que eles forem para o purgatório depois da morte, eles vão teimar que não estão no purgatório. Ou talvez prefiram até ir para o inferno para não admitir que estão no purgatório. Esses são casos irremediáveis. Eles só querem debater, eles só querem discutir, eles adoram réplicas e tréplicas e etc. Que você e a sua família tenham um dia abençoado, que o Senhor Jesus e Nossa Senhora estejam nos guardando, nos conduzindo e nos ensinando o caminho da santidade.